Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou Fernanda Manhães, da Ateliê Toda de Pano. Eu vim trazer aqui uma montagem de uma peça muito legal, gente. Olha, eu tô apaixonada. Olha que Kombi linda. Olha isso, gente. É uma frasqueira. Eu vou montar ela normal, mas vocês podem fazer ela, ó, até aqui na plaquinha, ó. Coloquei minha etiqueta, ó. Acho que, né? Depois eu vou vir trazer pra vocês como que eu faço as minhas etiquetas, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei, eu vou até abrir pra vocês verem como que ela ficou gigante, gente. Vocês podem colocar Etaflon dentro e fazer ela térmica. Olha isso, gente. Olha. Ficou muito grande. Ó, que da hora que ficou essa peça, gente, ó. Ó, tem uma abertura total aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um mini fole. Vou fazer a montagem aqui com vocês. O arquivo, na verdade, ele tava deste tamanho aqui, tá? Que é a peça que a gente vai montar. Aí eu achei que fosse ficar um pouco pequena, então eu aumentei. Gente, isso aqui é uma impressão A4, ela foi feita toda na A4 e ficou deste tamanho todo. Olha isso, ela ficou muito grande, ficou muito legal. Então, ó, uma alcinha de mão, vamos pra montagem dessa peça maravilhosa. Eu vou montar a menorzinha, mas eu acredito que ela vai estar nesse tamanho aqui no arquivo, tá? Então, pra quem quiser adquirir aí esse projeto, vai estar aqui na descrição do vídeo o link do meu grupo. Eu trabalho com 3 designers diferentes, então para cada designer eu tenho um grupo, né, separado pra ficar tudo bonitinho. Então, quem quiser adquirir esse projeto, vai estar na descrição o link do grupo. Então, bora lá pra nossa montagem. Eu adiantei algumas partes, tá bom? Porque o arquivo, ele vem assim, ó. Ele vem as laterais da nossa Kombi. Gente, as estampas estão incríveis. Vem essa faixinha, que é pra gente fazer a nossa alça de mão. Mas se vocês quiserem não colocar e fazer só com alça pronta, também pode. Aí, nós temos a parte de trás da nossa Kombi, ó. Eu já coloquei a minha etiquetinha aqui. Nós temos aqui um acompanhante hoje, gente, ele tá, o fundo aí tá com um barulhinho que ele tá assistindo o vídeo, ó. A gente tem a frente, a nossa tampa e o nosso fundo, tá? Então, gente, eu optei por colocar vivo tanto na parte da tampa como na parte do fundo. Mas, se vocês quiserem fazer sem, vocês podem. Eu achei que ele deu uma estrutura melhor, porque o vivo, ele serve pra ser a moldura da nossa peça, né? E quem não tem o hábito de colocar vivo, gente, é só pegar um pedacinho de material e testar. A costura, ela é treino, é muito facinho de fazer quando você pega o jeito e usa as ferramentas certas. A gente tem hoje calcador de teflon, calcador de metal, apesar de ter o de teflon, eu uso só de metal, mas aí vai, é como eu sempre falo aqui, eu trago uma forma de montagem, vocês têm que se adaptarem com o melhor material e a melhor forma para vocês, tá? Então, o que que eu fiz aqui, gente? Eu fiz a minha dublagem, eu usei nylon 600 e tactel em todas as partes, tá? Todas elas, até mesmo na alcinha. E eu usei aqui de forro o nylon dublado, mas vocês podem usar bagum, vocês podem usar napinha, vocês podem usar tricoline. A única coisa que eu aconselho vocês, a menorzinha, não precisa. Mas se vocês forem fazer este tamanho aqui, a maior, aqui eu só tenho a dublagem e o nylon dublado dentro. Mas se vocês forem usar algum forro, por exemplo, que seja tricoline, oxford, que ele não tenha estruturação, que ele seja molinho, eu aconselho vocês colocarem pelo menos uma camadinha de TNT, tá? Porque é uma peça grande, pra ela não ficar amassando muito. Então, aqui, ó, ela tá vazia, ó, ela tá bem firminha, apesar dela ser grande. O meu nylon dublado, ele é uma espuminha de um lado e um nylon do outro. Ele não me dá muita
estrutura numa peça, mas ele ajuda a ficar mais encorpadinho, tá bom? Então, eu fiz o seguinte, todas as partes eu coloquei o meu nylon dublado, no meu fundo, na minha tampa, ó. Eu posicionei ele aqui embaixo, né, com o direito pra fora, então tá direito pra cima, direito pra fora. Então, direito e direito, porque a gente vai fazer o acabamento dela com viés dentro. Então, eu coloquei em cima e passei a costurinha de segurança em todas as partes, ó. Todas as partes está com o forro, tá? Vamos começar a montar a nossa alça. Porque como eu já montei aqui, ó, então eu simplesmente coloquei o meu forro e passei o meu vivo, tá? Ah, uma dica aqui pra quem for colocar vivo, gente, aqui na tampa, coloquem o vivo aqui nessa lateral, tá? Porque depois a gente vai pôr a alça aqui, pra não ficar muito visível essa emenda dele aqui, ok? Então, vamos lá. Nesse tamanho aqui menorzinho, a alça eu não diminui nada, eu só imprimi e deixei ela aqui. Então, se eu fosse usar só ela aqui, ela já estaria, no meu gosto, um tamanho bom pra alcinha de mão, tá? Eu falo aqui na altura dela. Mas, como eu tenho o vivo, apesar de eu ter uma reta industrial, eu preferi fazer assim, ó. Eu encapei a minha alça, a minha estampa numa alça, que aqui tá preto, acho que não dá pra ver. E aqui, eu deixei só a alça mesmo na hora da costura, pra juntar a parte aqui da lateral com a parte do vivo. Então, ficou mais fácil de costurar, não ficou tão grosseiro. Mas se vocês quiserem fazer só com a alcinha, como eu disse, essa daqui daria. Mas eu quero que ela fique um pouco mais firminha, então eu vou colocar uma alcinha de poliéster dentro. O que que eu fiz, gente, ó? Um lado, eu até vou deixar uma margenzinha branca. Mas esse aqui eu vou refilar todo certinho e vou selar aqui com o isqueiro, ó. Aí eu vou vir aqui na minha bolsinha, eu acho que eu nem vou diminuir, eu vou deixar ela assim, ela vai ficar com uma alça um pouquinho maior que aquela lá. Mas vou tirar aqui, deixa eu ver. Como eu disse, eu imprimi do tamanho e não mexi. A impressão tá desse tamanho pra necessaire menor, tá? Pra frasqueira menor. Eu vou diminuir aqui, gente, ó, 1,5 cm. Deixa eu ver aqui. Eu vou diminuir 2 centímetros. Mas como eu disse, aqui vai ficar a critério de vocês. Vocês vão poder fazer aí do tamanho que vocês acharem melhor, ó. Então, dos dois lados, eu vou tirar toda a minha linha de marcação, deixar só a arte. E vou selar com o isqueiro. Ó, selei. Aí, eu vou vir aqui e vou usar dupla face. Deixa eu só achar a ponta da minha dupla face, ó. Eu vou colocar uma fita no meio. Mãe. Oi, meu amor. E uma em cada lateral, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra gente... Pronto, filho. Pra ficar mais fácil pra gente colocar a nossa alça, ó. Vou pôr aqui. Desse ladinho. E aqui também. Isso daqui, gente, é só um facilitador, tá? Não é necessariamente uma regra. Como eu disse, aqui como tem no arquivo, eu achei que ficou muito legal a nossa alça compondo a estampa, né? Então, por isso que eu fiz dessa forma. Mas vocês podem usar a alça normal, tá? Ó. Aí, aqui eu vou tirar o meu papel da minha dupla face. Tirar assim que eu tô sem unha. Vamos ver se assim ele sai aqui, ó. Tiro o meu papelzinho pra ficar só a cola dela. Tirar aqui.
um ajudante hoje, gente, ó. E vou posicionar minha alça bem aqui no meio, ó, de acordo com que ela fique com as sobras do mesmo tanto para os dois lados. Eu vou medir aqui para ver para vocês o tanto que eu deixei, tá? Ó, eu vou medir aqui, deixar ela do mesmo tamanho. Vamos queimar, porque essas danadas, elas são tristes para poder ir embora, né? Ó. Feito isso, vamos medir aqui. Então, a minha estampa da alça ficou com 27 centímetros, tá? E essa sobrinha de alça ficou com 3. Eu deixei com 13,5. Então, aqui, ó, tem 3,5 e aqui tem 27. Agora, eu só vou vir dobrando. A parte que eu deixei o branquinho, ó, eu dobro primeiro. Aqui, bonitinho. E a parte que eu selei com o isqueiro e tirei toda a linha, né, da marcação da impressão, ó, eu dobro por cima. E assim, ó, eu tenho uma alça bem firminha. Olha que legal que fica, gente, ó. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura no meio e um pesponto de um ladinho e do outro, tá? Essa costurinha do meio é pra segurar aqui essa emenda. Então, vamos aqui. Tem que ligar a máquina, né, gente? Senão, como é que a gente costura com a máquina desligada? Ó. Então, eu venho aqui com esse processo. Passei aqui minha costurinha. Ó, passei aqui no meio, não sei se dá pra ver aqui a costura. E aqui, ó, ela pegou, tá vendo? A gente tem que sempre olhar pra ver se ela vai pegar aqui, ó, pra poder depois não abrir isso aqui, porque eu não fixei com cola nenhuma, eu só coloquei a dupla face. Então, ó, não sei se dá pra ver aí, gente, a costura tá bem aqui, ó, tá? Eu vou fazer agora um pespontinho de cada lado. E aqui eu viro, acompanho ela aqui. Minha linha acabou. Deixa eu trocar ela aqui. Deixei uma... Eu tô usando, gente, aqui... que ela é uma desgrameira só também, a linha de poliamida, essa é a 60, eu acho. Não, essa é a 40. Porque geralmente pra bolsa, sintético, dublagem, eu uso ela. Mas a linha normal também dá certo, tá? É que ela é um pouquinho encrencada, a gente tem que regular bem bonitinha a máquina, fazer os testes, porque é uma linha um pouco mais grossa, ela prende mais. Às vezes ela fica escapando. Então tem que ir com um pouquinho de paciência e regular. É igual a linha Grilon, a transparente. Ela é um pouquinho chata, mas ela é legal de trabalhar. Então, aqui, ó, eu vou cortar minhas linhas e toda vez que eu uso uma linha, tanto a de nylon quanto essa de poliamida, a gente queima pra ela não soltar, tá bom?
precisava de gravar aqui, gente, não tem jeito, eu tô sozinha, então não tinha ninguém pra ficar com o meu acompanhante ali fora, né? Então, por isso que ele está aqui comigo. Ó, vendo? Então, eu passei uma costurinha no meio, uma aqui dessa beiradinha e uma dessa daqui, ó. Tá vendo, ó? Ó lá. E nossa alça tá pronta. Olha, gente, como ela fica durinha. Ela fica muito legal. Feito isso, eu vou posicionar aqui, ó, na minha tampa. Ó, tá? Então, aí aqui, assim, a minha maior, eu não quis deixar uma alça muito grande. Eu deixei ela menorzinha. Essa daqui vai ficar um pouquinho maior do que aquela que eu deixei. Mas aí, vocês veem o quanto vocês querem, ó, diminuir. A outra eu deixei mais baixinha assim, ó. Essa vai ficar um pouquinho maior, né? Então, aí vocês que decidem. Então, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Essa alça que ficou passando, eu vou colocar ela rente aqui, ó, no meu vivo. Tá vendo, ó? Eu vou pôr a minha arte aqui, ó, rente no meu vivo e vou prender. Aqui, eu marquei o meio. Fiz um piquezinho. Então, eu vou posicionar essa alça bem no piquezinho. Bora prender pra ficar bem certinho. Ó, prendi aqui um ladinho. Aí eu venho aqui do outro, ó, e faço a mesma coisa. Aqui eu tenho o meu pique. Ó, por isso que eu falei, gente, pra vocês colocarem, ó, que legal. Tá vendo? Ó, eu não tinha um acabamento amarelo aqui, ó, na cor do meu vivo. Então, ficou mais claro. Mas a minha alça vai vir aqui por cima, ó. Então, isso aqui vai ficar bem perceptível, ó, que legal, tá vendo? Porque se a gente deixa a emenda aqui, ó, ou aqui, aí vai ficar feio aparecendo. Então, aí é uma dica pra ficar bem legal a peça de vocês. Ó, então, aqui. Então, aqui eu vou tirar. Depois eu vou fazer um acabamento com o vivo aqui, com o viés, então, senão vai me atrapalhar, ó. Queimar aqui um ladinho, queimar o outro. E a nossa alça está colocada, gente, ó. Então, eu tinha colocado a alcinha, o excesso eu cortei, selei aqui com o isqueiro, porque como a gente vai colocar um acabamento de viés aqui pra não atrapalhar, certo? E ficou assim, rente. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui pro corpinho pra fazer o fechamento dele, ó. Se atentem aqui que essa parte de trás é reta, aqui na frente ela tem essa inclinação. Então, na costura, a gente tem que seguir isso aqui, tá? Então, como que vai ser feito isso, ó? Eu vou pegar aqui a frente da minha Kombi, eu vou deitar direito com direito, ó, vou posicionar aqui, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, ele fica pra fora, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai arrumar aqui embaixo, vem com um pezinho de máquina, costura até aqui. Chegar aqui, a gente vem com esse tecido pra cá, costura, sempre olhando aqui, ó, a linha de baixo tem que casar com a linha de cima. Aí, a gente volta essa parte aqui, ó, pra dentro e termina a costura, tá? Porque talvez, eu tô explicando aqui, que talvez aqui na máquina não dê pra ver. Então, bora lá. Então, aqui eu venho com um pezinho de máquina, que é muito importante o seguinte, gente. A minha máquina, como ela é uma industrial, meu pezinho, ele é um pouquinho mais estreito. Se a máquina de vocês tiver o calcador um pouquinho mais largo, não tem problema. Vocês podem seguir a linha de um pezinho de máquina de costura, porque na hora da tampa eu vou explicar pra vocês. Ó, que legal. Então, aqui, ó, eu fiz a minha costura, aí depois eu fiz a viradinha, porque ele tem que ficar com esse abaloadinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ele vem reto e depois ele entra, ó. Por isso que tem que seguir a costura certinha, tá? E também se atentar, ó, pra que fique certinho aqui. Eu fiz um ladinho. Agora, eu venho com o outro lado da mesma forma, ó.
e vou fazer a costura. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Aqui, gente, eu não quis fazer pesponto, mas se vocês acharem melhor, vocês podem fazer um pesponto. Eu não quis, achei que ia ficar melhor sem, tá? Ó, então a gente tá com a frente da nossa Kombi, ó que linda. Montada. Vamos fazer agora a parte de trás. Essa parte não tem segredo, porque ela é reta, né? Então, a gente deita direito com direito e passa um pezinho de máquina. Passei aqui a costurinha, ó, tá vendo? Sempre se atentando nas linhas. A gente tem que pôr ele bem certinho, ó, pra não ficar degrau aqui, senão fica feio. Então, a gente bota aqui também, outro ladinho. E bora na costura. É muito facinho, gente, montar essa peça. Aqui agora, a gente vai fazer a prova dos 30, tá? Ó, a minha Kombi já tá com a estrutura dela montadinha. E o que que eu vou fazer? Eu vou ver se encaixa a minha tampa e o meu fundo. Quando vocês estiverem com o arquivo, vocês vão ver que o fundo, ele é um pouquinho maior do que a tampa. Justamente por conta dessa elevação aqui, ó, essa inclinação que a gente entra com a costura aqui. Então, ele vai ficar um pouquinho menor aqui em cima do que embaixo, tá? Então, ó, eu venho aqui e vou colocar uns grampinhos pra mim ver se tá batendo. Porque se não tiver, se eu sentir que essa tampa tá um pouquinho mais... não tá encaixando direito, ela tá um pouquinho frouxa, folgadinha, eu vou entrar mais um pouquinho com a minha costura. Por que, gente, isso daqui? Ah, o arquivo não tá batendo certo? Tá, gente, o arquivo tá batendo certinho. Mas eu tô fazendo isso aqui com vocês porque, assim, vai depender muito do calcador que vocês estão usando, a margem de costura que vocês vão usar, pra ver se ela vai encaixar ou não, tá? Se vocês vão colocar vivo ou não, tudo isso, ela dá diferença no nosso resultado final. Ó, a minha bateu certinho. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela encaixou a minha tampa de cima. Agora, eu vou verificar se o meu fundo está batendo. Lembra que eu falei que é diferente as medidas? E eles têm que ficar bem certinho, porque se ele ficar frouxo, fica feio. Enruga, faz dobra, então não fica legal. Ó. Então, aqui eu vou colocar pra ver se está encaixando certinho. Ó. Aqui o meu encaixou, tá vendo? Só que eu estou achando que ele encaixou, ó, encaixou certinho. Mas eu gosto quando fica um pouco mais apertadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou entrar alguns milímetros na minha costura, pra eu diminuir um tiquinho só mais aqui, ó, um tiquinho de cada lado. Pra que ele fique bem certinho. Ó, mas é bem pouquinho mesmo. Então, assim, não vai ter erro de vocês, a peça de vocês não encaixarem, tá? Seguir tudo bonitinho. Eu sempre falo, a gente sempre testa os arquivos antes, tá? Antes de enviar,
se precisa de ajustar a medida, enfim, a gente sempre deixa tudo bem arrumadinho. Agora, nós vamos fazer, gente, o nosso zíper. Aqui, eu cortei uma tirinha, que eu acredito que essa tirinha vai ter no arquivo, mas eu vou colocar aqui pra vocês o que eu usei, tá? 11 por 3, que é a largura do meu zíper. Se vocês estiverem usando um zíper de largura diferente, aí vocês podem, né, tá cortando na largura do zíper que vocês estiverem usando. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar, eu vou pegar 2 cursores. Mas vocês podem colocar um só também. Eu vou passar um cursor de cada lado, para que ele fique bem legal, gente. Mas, como eu disse, pode ser um cursor só, tá? Ó, vou passar um aqui, passar o outro aqui. A gente vou ensinar vocês a fazerem, descobrir a medida para fazer o canal do zíper de vocês. Ó, quando a gente coloca um zíper de cada lado, a gente tem que colocar os dois juntos e não pode ficar nenhuma barriguinha aqui. Aí a gente sabe que ele foi colocado certo. Então, eu venho aqui com o meu mini fole, eu coloco direito com direito e faço uma costura de um pezinho de máquina. Retrocesso no meu zíper. Aqui na linha. Vamos aqui, vou acender aqui, senão a tia não enxerga, ó. Costurei, eu vou virar e vou fazer um pesponto aqui em cima, bem na beiradinha, tá? Fiz um pesponto aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Porém, antes disso, vamos achar a nossa medida. Então, a gente vai fazer o quê, ó? Vamos simplesmente dar a volta. Ó, eu vou apoiar aqui na minha mesa, ó. E eu venho bem justinho com o meu zíper. Eu não posso puxar, esticar, né? Toda vez que a gente coloca a zíper, a gente não pode esticar, porém, eu tenho que deixar ele bem justinho. Ó, eu venho andando com ele aqui. Se vocês acharem melhor, vocês podem pôr uns grampinhos aí pra ajudar, né? Pra ele não escorregar, safado, ó. Achei aqui, ó. Vou cortar. Aí, eu venho, coloco direito com direito e faço um pezinho de máquina. Viu como é fácil, gente? Achar a medida? Tudo como eu disse, vai depender da margem de costura que vocês usarem. Por isso que a gente... Não adianta eu passar pra vocês a medida. Uma vez vocês fazendo ela... Vocês podem medir quanto que vocês deixaram de fole e quantos vocês colocaram de zíper. Porque aí, as próximas, vocês usando a mesma margem de costura, vai dar certinho. Então, agora, antes de eu fazer o meu segundo pesponto, eu vou ver se tá dando aqui o encaixe, ó. Antes de eu fechar o outro lado. Aí, agora sim, eu preciso de vir com os meus grampinhos, ó. Aí, eu venho prendendo a minha lateral todinha, ó. Aqui. Tá vendo, ó? Pra ver se ele realmente está encaixando, gente. Ó. Aqui o meu tá apertado, tá vendo? Que aí eu vou abrir ele ali e vou soltar mais um pouquinho, se realmente ele estiver apertado.
quando a gente faz o zíper direto aqui na peça, não coloca nenhum pedacinho de material, o zíper engana muito, ó. Vendo, ó? Eu achei que ele não tava dando, ó, mas ele encaixou, ó lá. Ele encaixou todo certinho, ó. Parecia que não, mas ele encaixou, tá vendo, ó? Então, se eu solto, ele ia ficar... Na hora da costura, ele ia sobrar. Então, agora aqui, ó, deu certinho. Eu só vou vir aqui e vou fazer o meu pesponto, igual eu fiz do outro lado aqui. Pra quem não lembro se eu falei, mas aqui, gente, ó, agulha, linha de poliamida, agulha 16, tá? Que eu tô usando. A maioria das minhas bolsas eu uso agulha 16. Agora, eu preciso dos meus meios. Isso aqui vai me ajudar muito, ó, a poder fazer a minha peça, para que ela não fique torta, ó. Então, eu venho aqui, eu marco o meio da minha tampa. O meu zíper, eu não gosto de cortar. Da particularidade aí de cada um, né, gente? Eu não gosto de fazer pique no zíper. Então, eu faço o seguinte, ó. Eu marco com giz. Ó, eu marco aqui com o giz o meu zíper. Agora sim, eu vou encaixar ele aqui. A minha não tem, né, frente e verso aqui por enquanto, o que vai definir é o meu fole. Então, eu vou encaixar ele bem bonitinho. Ó, pique com pique aqui da lateral, o meu folezinho. E agora sim, eu venho distribuindo ele bem certinho. Que daí eu vou fazer a minha costurinha final. Aqui. Viu, gente, como é fácil de fazer essa peça? Muito facinho, né? Eu falei, depois, pra vocês não ficarem achando as medidas, mas eu aconselho, né, a quem não tem muita experiência com bolsa ainda, fazer dessa forma, porque aí vocês não tem como errar, gente. Não dá errado. E agora, aqui, meio com meio. Só pegar um daqui, pronto. Deixei todo bonitinho. Agora, nós vamos costurar. Antes de eu costurar, como aqui eu já acertei, eu preciso passar o viés aqui, tá? Porque se a gente não passa, eu vou pôr esse aqui mesmo, que eu esqueci de pegar um viés na cor. Então, aqui, ó, é simples, eu vou pegar um viés normal mesmo, esse viés pronto, eu vou dobrar ele aqui no meio, ó, encaixo e costuro. Isso daqui, gente, é pra ficar mais acabadinho, tá? Pra ficar uma peça bem bonita. Como ela tem uma abertura total, quando o nosso cliente abrir, né, a nossa frasqueira vai estar toda bonitinha dentro. Mas fiquem a critério de vocês, né? Porque toda vez que a gente faz uma peça, às vezes, que é uma peça de quantidade, a gente não trabalha com acabamento, né? Nem com forro. Aí vai depender aí pra quem vocês forem vender, a forma que vocês têm de trabalho, tá bom? Só achar minha luz.
fazer aqui, ó. Dá pra ver bem direitinho, ó, a inclinação, ó. Legal, né? Isso aqui é muito importante, hein? Quando vocês forem fazer, respeitem aí. Pra peça de vocês ficar bem linda. Aqui. Ó, coloquei aqui, tá vendo, ó? Tá bonitinho. Vamos pôr do outro lado, os 4 ladinhos. Aqui. Pronto. O último ladinho. Ó. Prontinho. Tudo bonitinho. Agora sim, eu vou trocar o meu calcador para o meu calcador de livro. E só vou fechar, gente. E a nossa peça tá pronta. Muito facinho, né? Só por aqui. Gente, olha, uma ótima opção aí, ó, pra qualquer data. Esse menorzinho, eu acredito que dá pra usar até como estojo, gente. Ó, tem criança que tem bastante lápis, né? Então vai dar pra usar até como estojo. Bom, aqui eu vou... O que eu vou fazer, gente? Eu marquei o meu meio, certo? Aqui, ó, do meu folezinho com o meio aqui da minha lateral. Então, eu vou deixar meio com meio e vou começar a minha costura aqui, ó, do zíper, fazendo toda a volta. Porque se esse zíper andar, aqui não tem problema. Eu só não posso deixar isso aqui se deslocar. Então, posicionar bem bonitinho. E venho, eu vou soltar ele todo, ó, pra ficar mais fácil pra mim ir costurando. A minha linha escapuliu. Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês como o zíper escorrega um pouquinho, né? No vivo, a gente pode usar um descosturador ou um agulhão como para auxiliar na hora que a gente vai costurando, tipo, essa parte aqui, ó, ele escorrega às vezes. Então, vocês vêm com alguma ferramenta e vai auxiliando aqui, ó, para ir contornando o zíper, tá? Puxando o meu cursor, que eu não costuro em cima do cursor. Aqui, quando eu chegar na minha alça, eu tenho que puxar aqui, ó, dobrar pra trás, tá? Pra ficar bem certinho, pra mim não costurar aqui em cima da estampa. Caso vocês façam assim, tá, gente? A minha alça, retrocesso. Sempre retrocesso na alça. Fazendo a curvinha, bem bonitinho. Minha parte reta, né, aqui, ó. Tranquilo, agulha para baixo, eu levanto o meu calcador e puxo o meu zíper para trás. Aqui na curvinha, seguro com a ferramenta para me auxiliar.
aqui bonitinho. Tô de olho no celular, porque às vezes ele desliga do nada. Ó. Retrocesso na minha alça. Aqui eu encaixo meu último pedacinho. Deixa eu já cortar essas linhas. Vou encaixar aqui. Como ele escorrega, gente, quando a gente tá fazendo o finalzinho, ele é um pouquinho chato de encaixar, mas a gente vai com calma, ó. Com a ajuda da nossa ferramenta aqui, que ele vai. Deixa eu ver aqui. Vem trazendo o meu zíper. Tá. A gente precisa de deixar ele na beiradinha certinho. Vamos olhar como é que ficou. Uau! Olha, gente, coisa mais fofa que ficou a nossa tampa, ó. Bem legal, né? Ó. Gostei. Agora, o que a gente vai precisar de fazer? A gente vai colocar o acabamento aqui, ó. Nosso viezinho. Mas depois vocês não quiserem, tá? Colocar. Deixa eu pegar ele aqui. É tão rapidinho, ó. A linha tá que tá hoje, hein? Eu acho que eu vou... Bom, até aqui acho que vocês entenderam, né? Eu não vou pôr nessa parte, porque depois eu consigo pôr que ele vai ficar com uma abertura grande. Eu não gosto muito de ficar virando e desvirando peça quando é muito pequena. Então, eu vou fazer o seguinte, depois eu ponho o meu acabamento aqui, ó. Então, aqui a gente colocaria, né, o viés na tampa toda, ó. Pra que a gente possa aplicar agora e fazer o nosso último fechamento, ó. Então, agora aqui eu vou virar a minha tampinha aqui, ó, pro lado direito. Vou organizar ela um pouquinho, depois eu vou amassar ela toda de novo, né? Mas tá bom. Ó, organizei aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou encaixar ela aqui dentro, ó. Sempre se atentando pra ver se o lado direito, o lado tá pra cima, tá? Ó, a gente encaixa ela aqui. Antes disso, eu vou marcar o meu meio. Aqui, ó, pra ficar bonitinho, não ficar torto. E vou encaixar ela aqui. E venho colocando meus clips. Essa parte aqui é bem tranquila de fechar, porque ela não tem vivo, né? Eu coloquei o vivo só embaixo. Embaixo não, em cima da minha tampa. Eu não coloquei o meu vivo aqui. Ó. Então, aqui, meus cursores para dentro, eu venho fechando. Aqui, gente, tem um segredinho. Tá vendo essas costuras aqui? A gente vai ter que saber pro lado que a gente vai virar ela. Deixa eu ver aqui. Eu vou virar ela. A minha frente, eu vou virar ela para dentro.
porque ela vai me dar um desenho melhor aqui, ó, aqui dentro quando eu desvirar. É só vocês desvirarem, ó, você coloca para um lado e coloca pro outro. Aí vocês veem um lado que vocês mais gostarem quando desvirar, é o lado que vocês vão dobrar essa costura para poder prender, tá? Então aqui eu vou prender pra dentro. E aqui eu vou prender pra fora, a parte de trás. Mas isso aqui é muito particular, tá bom? O que não é legal fazer é vocês virem rodando e virando elas todas pro mesmo sentido, porque aí ela vai dar diferença quando vocês desvirarem, tá? Na costura. Então, a minha parte de trás eu pus pra fora e a minha parte da frente eu pus pra dentro. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar o meu meio aqui. E eu vou começar, gente, prender isso aqui pelo fundo, sabe por quê? Porque eu vou trocar o meu calcador, né? Que ali não tem zíper. Vou trocar, vai. Eu já prendi tudo, já marquei os meios. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Vou trocar ele aqui. Espero que esteja dando pra vocês entenderem a montagem. É uma peça linda, tem alguns detalhezinhos, né, diferentes, assim, pra montar, mas não é difícil, tá? É porque, como eu sempre falo, a gente fazendo por vídeo e vai fazendo devagar e vai explicando, então acaba que fica, às vezes, uma peça com a impressão que demora muito fazer, mas não demora, gente, ela é facinho, rapidinho de montar. Aqui, ó, eu tô fazendo essa costura, gente, com um pezinho de máquina, tá? Apesar de eu estar costurando no zíper, eu não estou usando o calcador de zíper, eu tô usando o meu calcador normal da máquina. Só preciso de deixar rente o meu zíper com o meu material, com a minha estampa. Ó, e venho contornando. Muito simples. Aqui, ó, vou levantar o calcador, já vou passar os meus zíper pro outro lado. Mesmo que eu tenha colocado a presilha, às vezes ela solta, aí eu vou sempre me atentando no ladinho que eu deixei aqui o direcionamento das minhas costurinhas laterais. Pra ver se eu tô costurando mesmo. Ó. Terminei. E, ó, coloquei a minha tampa, ok? Ó. Aí, agora, eu venho e ponho o meu fundo. Deixa eu ver qual que é o lado aqui. Eu vou colocar, gente, o meu fundo, a minha emenda do vivo, parece que eu sou meia chata com essas coisas, então eu vou pôr pro mesmo lado. Mas aqui não tem problema, pode ser qualquer lado. Então, aqui, ó, o meu folezinho tá aqui, certo? Então, aqui eu vou pôr a emenda do meu vivo. Meu meio onde aqui tá? Certinho. Eu venho aqui. Aqui a mesma coisa, ó, pro lado que eu virei essa parte, ó, eu dobrei pra lá, eu tenho que dobrar aqui no mesmo sentido. Os 4 cantinhos, tá? Ó. Vou virar pro mesmo, pra fora. Bonitinho. Pra fora.
aqui, ó. Bem direitinho. Ok, ó. Prendi tudo, encaixou tudo bonitinho, ó. Agora eu vou trocar o meu calcador. E terminamos a nossa peça linda. Depois eu vou tirar umas fotinhas das duas peças que eu montei. Pra poder colocar pra vocês no grupo. Pra quem quiser ver a fotinho das duas peças prontas, tá? Troquei aqui, ó. E agora eu vou abrir aqui, ó. Puxar minha tampa pra fora, né? Que eu encaixei ela lá pra costurar, ó. E eu vou abrir o meu zíper pra me colocar a mão por dentro, porque daí fica mais fácil pra eu fazer o fechamento. Vou abrir o meu zíper. A minha outra aqui, pronto. Abri, ó, todo ele, ó, tá vendo aqui? Ó. E agora eu coloco a mão aqui dentro pra me auxiliar a costurar esse contorninho aqui. Viu, gente, que delícia que é montar? Delícia e lindo, né? Delícia. Ah, é tão legal quando a gente faz uma peça que fica muito bacana. Sempre, como eu já falei em outros vídeos, gente, vocês precisam de deixar o material um corte bem certinho, tá? O que faz as necessaires, as bolsas ficar torta? Quando a gente não deixa o material certinho. Então, a parte de fora tem que estar cortada certinha, a parte do fundo e os dois se encontrando aqui bonitinho. Então, assim, não tem como ficar torta a nossa bolsinha, a nossa necessaire. Eu vou olhando aqui a parte do meu viés aqui, né, pra ficar pro mesmo lado. Como eu disse, a minha dobrinha. Ó. Vou pondo a mão aqui dentro e vou deixando bem paralelo o meu material. Deixa eu ver por aqui pro lado que tá essa dobra. E aqui, gente, ó, só faltou fazer a finalização com o nosso viés, ok? Ó, então aqui eu dobrei pra cá, ó, pra cá, pra dentro e pra dentro, ok? Tem que ficar certinho. Agora é só passar o acabamento aqui, ó, igual a gente fez aqui, nessa parte e aqui na tampa. Vamos desvirar pra ver como é que ficou, gente. Essa arte aqui ficou muito legal, gente. Tem muita gente hoje, né, usando, assim, chaveiro, enfim, bolsa, por conta do autismo. E é uma arte linda, né, gente? Bem colorida, bem alegre. Aqui agora é só a gente ir... Tem que desamassar, né? Depois eu vou desamassar pra fazer as fotinhas. Olha como ficou linda. Ai, ficou muito linda essa. E olha, de verdade, ela me surpreendeu. Eu achei que ela fosse ficar menor. Olha, gente. Que linda que ficou. Olhem. Gente, ficou muito legal. Muito, muito, muito bacana. Aqui tem que desamassar, né? Pra ficar bem certinha, ó. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender como que a gente monta a nossa frasqueira modelo Kombi. Aqui eu vou passar o acabamento,
vou desamassar bem bonitinho. Eu uso o secador de cabelo pra esquentar, né, o meu nylon aqui, ó, pra ele ficar certinho. E aí eu posto a fotinho pra vocês lá no grupo. Então, muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreva pra ajudar, né, pra ajudar aqui no crescimento do canal, para que eu consiga continuar trazendo as peças, montagem para vocês. E olhem, gente, olha só que legal o tamanho. Pensa, tudo feito em A4, gente, um pouquinho menor que A4, o tamanho de A4 cada parte. Ficou incrível a nossa frasqueira Kombi. Então, muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, até a próxima!